Agora esta chamada está sendo gravada. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai ter uma breve aula, né, sobre virologia, uma breve recapitulação do que vocês viram em sala de aula com o professor Valber. Não vai ser um assunto que a gente vai se aprofundar tanto, né, em todos os seus aspectos, como a gente se aprofundou no estudo das bactérias, mas existem algumas coisas que são importantes e que vocês precisam saber, né, ter conhecimento. E aí a gente inicia, né, falando sobre a definição. Como o próprio nome já nos remete, a virologia é o ramo da ciência que vai estudar os vírus, né, toda a sua composição, desde os seus aspectos estruturais, de classificação, de ciclo de vida, né, como eles vão se replicar, se reproduzir, até suas interações com as células hospedeiras, e aí sua capacidade de causar uma patogenia, né? Já que os vírus eles são agentes infecciosos, ou seja, eles possuem essa capacidade de causar uma infecção. E eles são seres acelulares, ou seja, eles não possuem célula. E aí entra a questão daquele questionamento, né, daquela discussão sobre sobre os vírus serem seres vivos ou seres não vivos, né? Porque de acordo com a teoria celular, ser vivo é todo aquele ser que possui célula, né? Então, por conta já desse argumento, os vírus eles seriam considerados seres não vivos. Já aí, existem cientistas que vêm com o argumento de que por ele possuir a capacidade de se replicar e por ele possuir a capacidade de sofrer mutações, né, em seus componentes genéticos, dá a ele aí a capacidade de ser considerado um ser vivo. Só que aí as pessoas que acreditam que eles não são, vêm com o argumento de que para ele conseguir fazer tudo isso, se replicar, passar por mutações genéticas, eles precisam estar em uma célula hospedeira para conseguir fazer com que ela produza os seus componentes, né? Então, existe esse questionamento, mas é algo que não tem um consenso. Só sabemos que os vírus, eles são esse componente proteico que compõe o material genético. E eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Como eu falei, eles não vão possuir um metabolismo próprio. Eles não conseguem se reproduzir fora da célula. Eles precisam estar dentro de uma célula hospedeira para conseguir se replicar. E fora da célula, a gente dá um nome de vírion, né? Que no caso é a partícula infectante. Quando a gente for ver toda a questão da replicação, a gente vai ver que o que sai, o produto dessa replicação, são os vírions, que eles vão estar ali prontos para infectar outras células hospedeiras. E aí, quanto à estrutura do vírus, né, a gente classifica como vírus não envelopado e como vírus envelopado. E aí a diferença está nesse envelope, né, que alguns vírus eles têm essa capacidade de ao saírem da célula hospedeira, depois que passar pelo seu processo de replicação, de carregar consigo uma parte da membrana lipídica da célula do hospedeiro e fazendo com que essa membrana fique revestindo ele. Então, esses vírus, eles possuem essa capacidade, eles são esses vírus envelopados. Quanto ao seu material genético, pode ser RNA, DNA. Esse RNA e esse DNA pode ser tanto de dupla fita como de fita simples, né? Ou pode ter ambos, no caso, o citomegalovírus, que possuem os dois, o RNA e o DNA. Aqui nós temos umas imagens mostrando, né, sobre essas famílias de vírus. Aqui a gente tem o de DNA e o de RNA. Aqui tem o DNA de dupla fita envelopado, DNA de dupla fita não envelopado, o RNA de fita simples. Enfim, eles podem ser tanto de RNA como de DNA, como os dois juntos. Podem ter essa fita dupla ou essa fita simples. E eles vão possuir um capsídeo, né? Esse capsídeo vai ser esse componente proteico que vai revestir o material genético, né? E é esse componente proteico que dá ao vírus a sua forma, a sua morfologia.
né? Então, os vírus é uma coisa que a gente não vai se aprofundar aqui, mas eles possuem diferentes morfologias, né? São divididos em diferentes famílias. E aí é o capsídeo que vai estar ali responsável por dar essa forma a ele. Mas é algo que a gente não vai se aprofundar aqui. Só saibam que o capsídeo protege, né, o material genético do vírus. E como eu falei nesse instante, o envelope também vai estar aí compondo alguns. Né? Temos um envelopado e o não envelopado. E esse envelope você pode pensar, poxa, é outra estrutura, né? Uma estrutura a mais que aquele vírus está tendo. Então, ele consegue resistir melhor do que os que não têm esse envelope, ou seja, eles vão ser mais infectantes, né? Já que eles conseguem resistir melhor a essa capacidade que o sistema imune vai ter de produzir uma resposta de defesa contra ele, que a gente vai ver lá na frente como é que o sistema imune vai se comportar a uma infecção viral. Então, um exemplo de vírus envelopado, que é mais infectante, por exemplo, o vírus do HIV. Então, saibam disso. E aí, como eu mostrei, né, aqui nós temos essa imagem mostrando os vírus. E aí a gente entra no processo de replicação dos vírus. Como eu falei, tem os não envelopados e tem os envelopados. E eles vão se replicar de maneira diferente. Aqui nós temos inicialmente a replicação do vírus que é envelopado, e aqui nós vamos ver a replicação do vírus não envelopado. Aqui, esse vírus envelopado, ao chegar na célula hospedeira, ele vai se ligar e vai se fundir. Os seus receptores das suas proteínas, tanto do vírus como da célula hospedeira, vão interagir e ele vai conseguir se ligar e se fundir à célula hospedeira, fazendo com que o seu material genético se deposite dentro do citoplasma da célula hospedeira. Então, nós temos essa primeira fase de adsorção, que o vírus ele precisa se fundir à célula hospedeira para fazer com que ele consiga depositar o seu material genético, que é a fase de penetração, e a partir disso, ele vai começar ali todo o seu processo de síntese, né? De síntese do seu material genético, de síntese dos seus componentes estruturais, tanto proteicos como não proteicos, né, do capsídeo que vai formar ele, como eu falei, o capsídeo que é esse componente, essa estrutura proteica que dá forma e protege. Então, ele faz com que o maquinário da célula hospedeira consiga produzir o seu material genético e os seus componentes estruturais, proteicos e não proteicos. E a partir disso, né, quando essa replicação, essa biossíntese for concluída, eles vão se estruturar, vão se formar lá bem bonitinhos, né, que é a etapa que a gente chama de maturação, e aí eles vão ser liberados da célula, né? No caso, esses vírus, como eu falei, essa replicação aqui é uma replicação de um vírus envelopado. Então, quando ele for sair da célula, ele vai sair arrastando junto consigo um pedaço da membrana lipídica da célula do hospedeiro, que vai ficar revestindo ele, fazendo com que ele seja mais infectante do que os que não têm. Então, essa é a replicação do vírus envelopado. Aqui temos outro diagrama, né, mostrando como é que isso ocorre. Tá aqui o vírus, ele se funde à membrana da célula do hospedeiro, aí ele entra, deposita o seu material, a replicação do material, a produção dos seus componentes estruturais proteicos e não proteicos. Aqui ele vai se montar e vai ser liberado, pronto para infectar uma nova célula. E aí, nessa fase aqui, ele está na forma de virion, que é essa forma infectante, ao final desse processo de replicação. E aqui nós temos, né, a replicação do vírus não envelopado, que vai ser dividido em dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vai ser diferente os dois, mas a gente vai conseguir compreender direitinho. Mas olhem, o que vocês conseguem perceber assim que vocês olham? Nesse ciclo lítico, vocês percebem que há a ruptura, há a lise da membrana da célula do hospedeiro, então já é algo para se diferenciar. No ciclo lítico, há a ruptura da membrana da célula do hospedeiro quando há esse egresso desses vírions. Já no ciclo lisogênico, não, vai ocorrer de uma forma diferente, que a gente vai aprender.
Vamos lá, ciclo lítico. Vai ocorrer inicialmente da mesma maneira que eu expliquei a replicação do envelopado. O que que vai acontecer, Stephanie? Esse vírus, ele vai vir aqui na membrana da célula do hospedeiro, vai se ligar, vai se fundir, vai depositar o seu material genético, aí ele vai fazer com que todo o maquinário daquela célula hospedeira produza os seus componentes, o seu material genético, as suas estruturas, ele vai se montar bem bonitinho e vai sair, vai ser liberado. E nesse momento que ele é liberado, ele rompe a célula. Ocorre dessa maneira. Qual a diferença? Desse para esse aqui. A diferença é que nesse, por ele ser envelopado, há como é que eu falo? Eles pegam a membrana lipídica para envolver ele. Por isso que eles se tornam envelopados. Já que não, ele causa a lise da célula, é liberado e vai infectar outras células, porque ele não possui envelope. Já no ciclo lisogênico, vai ocorrer de uma maneira um pouco diferente. Inicialmente, vai ocorrer do mesmo jeito do lítico, né? Vem o vírus, se liga, se funde, deposita o seu material genético. Porém, ele não vai iniciar o seu processo de replicação. Vai acontecer algo diferente. O que vai acontecer? Esse material genético do vírus vai se incorporar no material genético da célula hospedeira, no genoma da célula hospedeira. E quando ele se incorpora, que a célula vai continuar a sua função normal de divisão celular, de mitose, e que ela produz células filhas idênticas a ela, essas células filhas também vão com esse pedaço do material genético infectante do vírus. Então, essa é a diferença, né? No ciclo lítico, há essa produção de todo o seu maquinário, né? Pela célula hospedeira, já no ciclo lisogênico, não. O DNA o material genético, pode ser DNA, RNA, os dois, vai se incorporar na célula hospedeira, no material genético da célula hospedeira, e a partir disso ela vai se dividir, e as outras que forem divididas vão se dividir, e vão se dividir, e vão se dividir, e isso vai disseminando esse material viral infectante para todas as células. E aí entra uma questão que tem algumas infecções virais que passam por um período de latência, né? Que é justamente em relação a isso. Porque esse vírus, esse material genético, quando ele é incorporado no material genético da célula hospedeira, ele pode ficar ali inativo, latente, né? Que a gente chama desse período de latência. Ou seja, ele não se replica, né, não causa nenhum dano, e aí fica aí nesse período de latência, e quando houver situações estressantes, ele vai se reincidir, né, e continuar a propagar essa infecção. E aí a gente viu como é que esses vírus vão agir quando eles chegam no nosso organismo, mas a gente também precisa ver como o nosso organismo vai agir para se defender da ação desses vírus, né? No caso, quando um patógeno chega no nosso organismo, o sistema imune, né, vai detectar a presença. Quem faz isso são os macrófagos, que estão na linha de frente de defesa do sistema imune, né? Então, os macrófagos fazem esse reconhecimento do patógeno, né? No caso, nós estamos falando do vírus. E aí vai começar ali a haver a produção de mediadores químicos, né? E esses mediadores vão fazer com que haja esse recrutamento das células de defesa para aquele local onde esse vírus está tentando colonizar. E aí esse processo que a gente chama de quimiotaxia, que é esse recrutamento das células de defesa fagocitárias para o local onde esse vírus está tentando colonizar. E o que eles vão fazer? Vão tentar fagocitar, vão tentar destruir, né, degranular, ou ele pode fagocitar, né, no caso, ou pelo processo de degranulação, que é quando ele libera os seus grânulos naquele local, e aí já é um processo inflamatório maior, né, e aí, só que aí, alguns desses fagócitos são células apresentadoras de antígeno. E quem faz a defesa contra os vírus são os linfócitos. E aí essas células apresentadoras de antígeno, pega esse antígeno, vai lá nos órgãos linfóides, que são responsáveis por fazer essa maturação dos linfócitos B e T. E quais são esses órgãos linfóides? Baço, timo, medula, linfonodos.
E aí, ao essas células apresentadoras de antígeno chegar nesses órgãos linfóides, ela vai fazer essa apresentação de antígenos e esses linfócitos vão induzir ali respostas, né? Tanto de contenção da infecção, como de armazenamento de uma memória imunológica. E como é que isso vai ocorrer? Os linfócitos TCD8, eles vão produzir compostos que vão atuar tentando matar esses vírus, né? Que são as células natural killer, que matam tudo. Então, esses linfócitos TCD8 vão ser estimulados a produzir compostos que vai tentar matar esses vírus para poder conter a infecção. Porque que a gente está tentando fazer uma contenção da carga viral, né? E, ao mesmo tempo, também a produção da memória imunológica, porque os linfócitos TCD4 vão estimular os linfócitos B, que vão estimular a produção de plasmócitos, que são células especializadas na produção de anticorpos, especialmente os anticorpos IgG, e vai haver essa formação da memória imunológica contra esse patógeno. E aí você pergunta, por que é tão difícil combater uma infecção viral, né? Porque quando a gente pega uma infecção por um vírus, uma virose, demora tanto tempo para o organismo conseguir defender e se recuperar. Porque ao mesmo momento que o organismo, o sistema imune, está fazendo todo esse processo para conseguir defender e conter a carga viral, os vírus eles estão se replicando nos linfócitos, né? Tanto é que quando você faz um hemograma e a pessoa está ali com infecção viral, dá esse aumento na quantidade de linfócitos. Então, por isso que há essa dificuldade de combater uma infecção viral tão rapidamente, né? E aí existem algumas manifestações clínicas. A gente vai começar falando do HPV, né, que é o papiloma vírus humano. É um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo transmitido principalmente através do contato direto de pele com pele ou durante o contato sexual com a pessoa infectada. Só que lembrando que esse contato ele pode ocorrer de maneira não sexual, né, através do contato com fomites, que são veículos acumulativos, né, desses micro-organismos que vão trazer para você esses micro-organismos. A gente viu isso lá quando a gente estava estudando a questão de via indireta e via direta de transmissão, de como esses micro-organismos vão chegar até a gente. Então, pode ocorrer também por conta desses fomites, né, utensílios de higiene íntima, calcinhas, roupas íntimas que você divide com a pessoa. Tudo isso faz com que esse micro-organismo chegue até você também. A transmissão, né, como eu falei, ocorre dessa maneira, e aí os sinais vão ser esse surgimento dessas verrugas genitais, e pode ser também assintomático, né, que aí tem a grande problemática, porque sendo assintomático, a pessoa que está com aquela infecção, ela não sabe que está, e aí ela continua contaminando outras pessoas, e aí isso gera uma grande bola de neve, né, porque ela não sabe que está com aquela infecção. O não tratamento do HPV, né, faz com que haja o risco de desenvolvimento de câncer, tanto do câncer de colo uterino como do câncer de glândula peniana, né? Há esse risco de desenvolvimento desses cânceres. E a prevenção, no caso, seria a vacinação, né, que é administrado durante a adolescência, geralmente, e também o uso de preservativos, né, para reduzir essa capacidade desse micro-organismo chegar até você, reduzir esse risco. O herpes simples é uma infecção viral causada pelo vírus herpes simples tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 está geralmente associado com infecções orais, né, como essa daqui da imagem, no lábio, e o tipo 2 está geralmente associado a infecções no trato genital. A transmissão do herpes simples vai ser através do contato direto, pele com pele, beijos, sexo oral, sexo desprotegido com pessoas infectadas. Então, tudo isso vai caracterizar as formas que esse micro-organismo pode chegar até você. Os sinais são essas lesões dolorosas,
ou bolhas nos lábios e nas áreas genitais, e também, assim como o HPV, pode ser assintomático, né? Então, você está com aquela infecção e você nem sabe. E também no herpes simples, a questão da recorrência, né? Porque você vai, faz o tratamento com antiviral, e quando você está ali passando por alguma situação que o seu organismo esteja imunossuprimido, ou alguma situação estressante, né, que faz você ficar propenso a infecções, há o ressurgimento, a recorrência do aparecimento desses sintomas, desses sinais, dessas bolhas. E a prevenção, no caso, seria evitar o contato direto com essas lesões, né, e o uso de preservativos. A varicela, também conhecida como catapora, é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus varicela zoster, né? A transmissão, no caso, é o contato com essas bolhas ativas, né? Também o contato pelo ar, por gotículas liberadas pela pessoa, ao surgimento dessas erupções cutâneas, dessas bolhas avermelhadas e muito dolorosas. A varicela também pode ser transmitida por via perinatal e por via congênita, né? No caso, a perinatal é a de mãe para a filha, para o feto, né? No caso, durante o parto ou nos dias, nos primeiros dias após, isso pode ocorrer, e aí os sintomas são muito mais graves do que seria numa pessoa adulta, e por via também congênita, né, que é quando a mãe adquire a infecção pelo vírus nos primeiros meses da gestação. E aí esse vírus ele consegue atravessar a placenta e infectar o feto. E aí você vai haver uma série de problemas, né, de malformações congênitas, anomalias, enfim, retardos no desenvolvimento intrauterino, tudo isso vai afetar por conta da capacidade desse vírus conseguir atravessar a placenta. E as medidas de precaução, no caso, seria além da vacinação que tem contra a catapora, é, evitar o contato, né, com a pessoa que esteja infectada, né, evitar o contato com essas bolhas ativas. Nós temos também a herpes zoster, que no caso é um caso mais grave da varicela zoster, da catapora, né? Também conhecida como cobreiro. Ela é causada, né, por essa. Ou você pega a catapora e aí o seu vírus está lá inativo e por alguma situação estressante, enfim, alguma doença, ele volta a ser reativado, ou você nunca pegou catapora, nunca teve contato com o vírus, e quando você vai pegar depois de adulto, você pega essa forma já mais grave do herpes zoster. E aí vão ser essas erupções cutâneas que seguem um caminho neuronal, né? São muito, muito dolorosas. E aí existem complicações, né? Que como elas seguem um caminho neuronal, as pessoas falam que se ela encontra o começo e o final do neurônio, aí leva a pessoa a óbito. Existe a vacinação, as medidas de precaução também são as mesmas que cabem à varicela, à catapora. E nós temos também as hepatites virais, né, que são infecções do fígado causadas por diferentes vírus, né? Tem a hepatite A B, a C, a D, a E. Enfim, tem várias, tem novas surgindo, sendo descobertas. A A e a E são transmitidas pelo consumo de água ou alimentos contaminados, ou também pela transmissão fecal-oral. A B é transmitida através do sangue contaminado, de fluidos corporais, de mãe para filho, né? A transmissão perinatal. A C é transmitida pelo contato com o sangue contaminado, o compartilhamento de agulhas, pérfuro cortantes. A D, no caso, vai ser acometida em pessoas que já tiveram contato com o vírus da hepatite B, né? Então, no caso, vai acometer apenas esse grupo de pessoas que já tiveram a infecção pelo vírus da hepatite B, né? Enfim. E aí os sintomas eles vão variar, né, para as hepatites. Pode
você ficar com fraqueza, um mal-estar, náuseas, a icterícia, né, que é um sinal muito, como é que eu posso falar? Um sinal, gente, me fugiu a palavra. Um sinal, enfim, um sinal da hepatite. Me fugiu realmente a palavra. Enfim, e aí, em situações já onde há o avanço do, da hepatite, né, a evolução, aí você vai ter o desenvolvimento de cirrose hepática, né, da insuficiência hepática, você perde a função do fígado, existe a vacinação, né, para a A e a B, e outras medidas de prevenção também cabem, como higiene, uso de preservativos, cuidado com agulhas, com perfuro cortantes, enfim, tudo isso cabe nas prevenções para a infecção por hepatites. Enfim, gente, foi isso. Ah, era um sinal clássico, lembrei. A icterícia é um sinal clássico, né? Já que as hepatites elas vão afetar o fígado, né? Que é responsável por fazer o processo de maturação da hemoglobina, né? Que há essa bilirrubina, e aí faz com que a pessoa fique com esse aspecto, com essa coloração amarelada, né? No corpo. Enfim, é um sinal clássico. Era essa palavra que eu queria lembrar. Clássico. Enfim, pessoal, muito obrigada. Foi essa nossa breve aula de hoje. É um conteúdo que não é tão difícil, não é tão aprofundado, mas enfim, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Muito obrigada. Enfim, sempre é um prazer.